Olá, meu nome é Sérgio Kozuka, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma nora, presidente do conselho do Grupo Kenkopato e responsável pela expansão do Grupo Kenkopato para a América do Sul, América do Norte e também Europa. Treinador platino da Escola Photon Training. E atualmente sou o responsável e o presidente do conselho do Grupo Kenkopato. E o Grupo Kenkopato hoje está sendo hoje dirigido pelos executivos do Grupo Kenkopato e também pela nova geração, que são nossos filhos. Vamos falar um pouquinho também nessa conversa nossa sobre o processo sucessório, os filhos também. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com um casal que é uma das lendas da Kenkopato e do multinível, que é o Alberto e a Ana, Alberto Yoshida e a sua esposa Ana. Alberto e Ana, mais na parte da apresentação assim pessoal, vamos falar um pouquinho de família. Vamos começar aí pela Ana. Ana, falar um pouquinho de você, a sua família, quantos filhos você tem, onde você mora, quantos se tem nora, já tem neto. Conta um pouquinho para nós aí da história de família de vocês. Bom, me chamo Ana, né, Yoshida, e tenho 2 filhos, 2 noras, né, e 2 netos. Moro aqui em São Paulo, na Jorge Veiga, 416, São Paulo, né. Legal. E agora os meus filhos estão trabalhando junto com a gente aqui, né, Tá. na Kenkopato, né. Então, Legal. já aprenderam, né, fazem visitas, demonstrações, né. Nós aprendendo com a gente aqui. Legal. Tá. Alberto, fala um pouquinho dos seus pais, o papai, mamãe, irmãos, quantos irmãos você tem? Eu sei que o papai seu começou no trabalho junto comigo com a Kenkopato, mas eu vou fazer essa pergunta mais para frente. Mas conta um pouquinho da história de família aí também do papai e da mamãe. Na verdade, a gente sempre trabalhou no comércio, eu junto com os meus pais, né? Em um determinado momento, nos foi apresentado a Kenkopato, isso nos anos 1986, mais ou menos, por volta dele, tá? Então, ele que teve o primeiro contato com a Kenkopato, daí ele começou a desenvolver o trabalho por ter um relacionamento bastante grande, tá? E ele era uma pessoa bastante querida, uma pessoa confiável pelos amigos e pelos clientes que a gente tinha no mercado, tá? Como ele tinha um pouco assim mais dificuldade de se expressar, tá? Então ele me convidou para acompanhá-lo e a gente começou ele começou primeiro, depois começou eu e junto com a Ana, tá? Então, nós fazíamos as demonstrações e na verdade a gente utilizou a princípio todo o relacionamento que a gente tinha, que seriam os amigos, que eram clientes também, que viraram amigos. Tá? Então, na verdade, nós temos que pegar esse relacionamento. Se a pessoa for bastante confiável, é muito fácil de vender. E para a gente foi muito fácil, porque meu pai sempre teve um grau de confiança muito grande por parte dos clientes e amigos deles. Tá? Então, todo dia, se a gente visitasse 3 pessoas, seriam 3 vendas. Se fosse 5 visitas, eram 5 vendas. Tá? Então, nós começamos dessa forma, foram se passando os anos, tá? O meu irmão, o Sérgio, também começou a trabalhar, tá? Depois disso aí, vamos cortar bastante caminho, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando, tá? Tá. Nesse meio tempo, os meus filhos, eles estudavam, né? E eles tiveram um interesse maior naquilo que eu fazia. Eles começaram a me acompanhar, já me acompanham já quase 10 anos já. Tá? E todo o know-how que a gente aprendeu, que a gente criou alguns, tá? Eles já entendem tudo isso aí. Então, na verdade, se eu parar hoje, tá? Eles dão continuidade. Legal, legal. Essa é a Alberto, nossa... antes da gente falar um pouquinho aqui dos filhos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que é o nome do seu pai? Sugio Yoshida. E o Sugio nome da minha Yoshida. mãe é Masumi Yoshida. Tá. E nesse ano de 1986, quando você fala assim que o teu pai ele tinha uma certa dificuldade de expressar, é por causa da língua japonesa? Como que era assim, que ele chamou você para ir trabalhar? Não, porque na verdade ele é um tanto brincalhão, tá? Então, na verdade, quando era para falar sério, era muito difícil para ele, tá? Muito interessante. Eu acompanhei teu pai, mas já era quase, seu pai já estava saindo, né,
Isso, exatamente. Você já estava Isso, assumindo o processo sucessório. Então, eu exatamente. encontrei com teu pai acho que 2 ou 3 vezes, sei que ele gosta muito de pescar, muito alegre, né? A energia dele é um negócio impressionante. Ah, então foi por isso, então, na hora de falar sério. Isso. Tá, na hora de falar sério, eu falava 3 palavras e ele Ah, endossava. Tá? ah, Então, o que valia é o endosso. Tá? Na ah, realidade, seria a indicação, o indicador. Tá? tá, No começo, trabalhamos só indicadores. Só que tá, até entendi. hoje, nós trabalhamos mais a parte de indicador. Esses indicadores, na época do teu pai, que você falou que ele trouxe os amigos dele, que ele já veio do comércio, né? E esse, então, eram clientes e amigos do teu pai. Então, eles faziam a lista de nomes e Isso, vocês iam fazer a visita e você e a Ana iam junto, era isso? exatamente. Tá? Ah, A legal. gente não chegava a marcar, a gente não agendava a visita, a gente ia. Ah, tá, tá. Tá? A gente não Ah, sabia o que ia acontecer, ah. mas a gente não programava. Tá? Ah, Se a interessante, gente... Roberto. Falando lá na década de 86, quando Ah, teu pai ia, que ele entrava na casa do cliente, você lembra o que ele falava? Porque a gente vai trazer um pouco lá da década de 80, por mais que o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, mas hoje o sistema de marketing multinível, que é o ABC, acho que a essência dele continua o mesmo. Você poderia não, contar um pouquinho essa história para nós? Como que ele entrava no cliente? Porque hoje em dia, você já ir, por exemplo, aqui em São Paulo, ir na casa do cliente, e já é difícil a pessoa já nos receber. Na pandemia se tornou mais difícil ainda, mas naquela época, como que ele se apresentava, o que ele falava, como que você lembra um pouco dessa história? isso eu lembro bastante, tá? Na verdade, eu andava com ele nas primeiras visitas que ele fez comigo, Uhum, tá? Ele falava, sobe no carro, vamos aí, tá? A gente não saía com um destino certo, uhum, tá? Mas a gente sabia que ia encontrar pessoas. Então, uhum, na verdade, a gente saía, falava assim, fulano mora ali, fulano, ciclano mora ali, vamos bater a porta? A gente batia a porta e ele falava, ele dava a introdução, eu trouxe um negócio muito legal que te interessa e vai ser muito bom para você. Tá? uhum. Você me dá 2 minutinhos? Aí era eu que falava. Era lá do... Ah, então vocês faziam o ABC na íntegra. Só que o Exatamente. pai levava você e você que Isso. fazia a Exato. A apresentação. demonstração. Ah, legal. Tá? Que era bastante simples no início, porque nós tínhamos só os magnéticos, só o campo magnético para trabalhar. O Uhum, efeito do IN, tá? E uhum, algumas tecnologias daquela época que prevalece até hoje, uhum, tá? Porém, de toda a explicação que eu dava, tá? Talvez não tivesse tanto valor, tanto peso, se não tivesse o endosso do apresentador, tá? ah, tá. Então, na verdade, a gente utiliza, não usar, tá? Mas a gente utiliza do relacionamento das pessoas, que Uhum, no caso era do meu pai, tá? uhum, Eu fazia a apresentação e ele endossava embaixo. Ele só uhum. falava, pode comprar que é bom, Ah, tá? entendi, Ele entendi. comprava, né? O cliente comprava, tranquilo. Então, o segredo daí está na confiabilidade da pessoa que era o teu pai, né? Que, Isso, exatamente. na época, aí tinha um relacionamento, então, na hora que ele apresentava, falava, você já praticamente endossava e assinava tudo, né? Exatamente. Ele assinou, acabou, tá? Aham, Até aham, nos dias de hoje, a gente utiliza, talvez não com a consciência, mas é isso que funciona até os dias de hoje. uhum, Tá? Um uhum, cliente que vem e se achega a gente, tá? Tudo vai depender como ele chegou, quem indicou, tá? uhum. Se a pessoa que indicou é de confiança, tá? Eu já tenho o aval que ele vai comprar, tá? Porque E na até verdade hoje, Roberto, desde aquela época você faz o mesmo trabalho. a gente faz o mesmo trabalho, Então, hoje você tá? passou a ser o especialista que eu há e os seus clientes satisfeitos que foram se indicando os clientes para Exatamente. você. Isso, isso. Quase que diariamente liga cliente antigo, Uhum, porque 30 e tantos anos de trabalho, acho que deu para formar uma carteira enorme, muito grande, tá? legal. Muitas pessoas a gente não lembra mais delas, tá? Aham, Mas elas lembram da gente porque na verdade, quando a gente faz a visita, o importante, tá? É deixar nossa marca lá, aham, tá? aham. Alguma coisa que o cliente vai lembrar de você, Uhum. E, tá? Alberto, lá na época que vocês começaram a fazer esse trabalho, teve Hum. alguma situação assim que você sentia que tinha necessidade de levar a Ana por ser esposa, ou dependendo do cliente? Na verdade, eu sempre andava com ela, Aham, porque naquela época a gente não tinha o Photon para apresentar e mostrar efeito, aham, tá? O Photon hoje mostrando o efeito é muito rápido, aham, tá? Naquela época a gente trabalhava, nós chamamos de criator,
Aham. Tá? Eu tenho até hoje os criadores, tá? Então, eu fazia o criador, né, no homem, tá? E ela fazia nas mulheres. Uhum. O que seria o criador? Seria um massageador, tá? A gente passava ele de uma forma que a gente tinha que treinar muito para aprender a passar, Uhum. tá? E quando passava, a pessoa fala, nossa, estou me sentindo muito leve. Uhum. Tá? Então, na verdade, seria um dos efeitos que o Kenkoprato traria com o uso constante. Uhum. Tá? Então, o cliente falava, esse é o benefício que eu vou ter? Vou me sentir dessa forma? Exatamente, é dessa forma que você vai se sentir. Uhum. Tá? Então, se eu vou me sentir dessa forma, eu quero. Uhum. Tá? Então, não se fala muito em valores, em preço, custo. Uhum. Tá? Uhum. Mas a gente fala mais em valores. Tá? Uhum. Aquilo de bom que ele vai ter, naquilo que ele vai obter. Tá? Então, na verdade, a preocupação maior nossa, quando a gente saía, não era fazer a venda, era fazer o cliente querer comprar. Entendi. Tá? Então, na verdade... E nessa época, a Ana, quando estava junto, a Ana entrava aqui, hora nesse momento? Na hora de passar o criador ou conversar com a esposa, como é que era aqui? Eu lembro que no começo os homens tinham que passar o criador na... Eu tenho um criador que está aqui, inclusive está do meu lado aqui, que você deu de presente para o Gustavo. Você não deu um criador? Com ele aqui, tá na mesa. Então depois a Ana pega para mostrar para nós aqui, o pessoal entender que lá na década de 80, como que vocês faziam para poder o cliente saber o efeito. Mas voltando na Ana, nessa hora da apresentação, Ana, qual que era o seu principal papel? O que você fazia nesse momento? Eu conversava com a esposa, né? Uhum. E fazia a massagem, né, do criador. Ah, você também fazia massagem nela? Fazia todas. Uma vez tinha fila de mulheres. Olha lá. Acho que tinha uma meia dúzia de mulheres para fazer. E você passava em todas elas? Todas elas. Era em pé ainda, né? E naquela posição, né? Desconfortável. Eu tive que passar, né? Porque todos queriam, né? Ver o efeito do colchão, né? Para o pessoal que está ouvindo nós aqui hoje, quando a Ana fala assim que quer ficar em pé, o pessoal é o seguinte: a mulher tinha que deitar de bruços. Deixa eu explicar para o pessoal. Tinha um colchonete. Aí a Ana que está fazendo a demonstração, ela fica assim como se fosse cavalinho em cima dela, com as duas pernas abertas, e tinha que passar o criatura. Daqui a pouco eles vão mostrar para vocês. É um rolo que faz a massagem na coluna, vindo aqui desde a cervical até a lombar. E aí isso fica uma posição, porque doía muito as pernas, não doía, Ana? Se doía. E tinha uma técnica, não era só passar e não, tinha toda uma sequência de números, de cima para baixo, depois em apertando, toda uma técnica. Então, quando a Ana fala que tem fila para fazer, isso daí é um exercício físico para quem está fazendo, pessoal, muito grande. Olha o que eles tinham que fazer na época para poder demonstrar o que era ter uma noite de sono, uma noite de uma qualidade boa, diferente do que eles já estavam dormindo. Não é isso, Ana? Foi isso. E tinha gente que, até uma senhora que eu fiz, acho que foi em São Bernardo, ela falou que via até estrelinha. Estrelinha. Que bacana, que bacana. E uma, acho que era no Rio, né? Até soltava. de tanto relaxamento. Vocês são muito engraçados. Até isso a gente tinha que suportar, né? Assim, e daí, Ana? Você dava risada, segurava? Não, eu segurava, né? Ai, meu Deus. Olha, porque se tiver o Gustavo e o Lucas nessa daqui, ou o Bruno, eles não vão aguentar. Eles são uma figura. Só de eles ouvirem. Várias experiências, né? Com as pessoas, né? Legal. Muito boa. Muito bom. Então, essa experiência, você vê, pessoal, que lá na década de 80, quando o Alberto e a Ana, junto com os pais deles, foram um dos primeiros a entrar para Kenkopato. Eu lembro que o código no começo, o número 1, que era o código número 1, era do Amino, Yataro Amino. Aí depois veio o teu pai, né, na sequência, e são números aí entre 2, 3, eu sei que eram os primeiros distribuidores nessa época de 1986, né, Alberto? Isso. Mas muito bacana. Deixa eu ir agora aqui para a outra pergunta, é assim, ó. Como que vocês conheceram a Kenkopato e o multinível? Olha, na verdade foi um japonês, tá? Que mal falava português. O nome dele porque creio que ainda está vivo, era o Sr. Murakami, tá? Abaixo do Murakami
tinha uma outra pessoa que o nome dele era Seu Tanaka. Ele já é falecido. Debaixo do Seu Tanaka tinha o Kai, chamava-se Kai também, Senhor Kai. Ele também já é falecido, tá? Eram já pessoas de idade avançada naquela época, tá? E eles vieram na minha casa, tá? Meu pai morava na frente e a gente tinha 3 casas. 1, 2, 3, tinha 4 casas juntas, tá? E eu morava numa delas. E primeira vez, eu acho que foi o meu tio que trouxe o seu Murakami. Meu tio de sangue, tá? O nome dele é Kiyoshi Yoshida. Ele trouxe esse Murakami porque ele sabia que o meu pai tinha muito relacionamento, tá? E eram pessoas de poder aquisitivo bom, tá? Eram todos comerciantes. E começou a falar, falar de benefícios. Aí eu olhava de lado e falava, não, é uma forma de se ganhar dinheiro, mas será que é tudo isso que esse japonês está falando? Tá? Então, a gente tem dúvidas. Tá? Porque quando se fala em ganhar dinheiro, a coisa é um pouquinho diferente. Tá? Aí eu comecei a usar o Kenkobil uma vez. Tá? Fui pescar um dia, acordei com um torcicolo, e eu lembrei que o meu tio falou do aparelho. Aí ele trouxe, e a gente começou a usar e viu que realmente tem benefício. Nessa época, a gente estava descansando já. Tá? A gente tinha um mercado lá em Mauá, a gente tinha vendido e a gente estava à toa. Não pode ser que à toa, tá? Falei, agora não vou fazer mais nada. E quando ele surgiu, meu pai falou, o negócio é legal, veja os números. Tá? E não é toda essa vantagem que a gente tem hoje, eles eram bem menores. Tá? E aí a gente começou a entender um pouco do que o japonês queria falar para a gente em termos de benefício. Tá? Então, nós compramos a ideia do benefício que a gente poderia levar para o nosso relacionamento. Tá? E, haja visto, comparado com a lucratividade que isso daria, se a gente virasse um distribuidor, eu falei assim, um negócio muito bom. A gente vendeu no primeiro mês 50 peças, acho que deu 50 e poucas. Naquela época, tinha que fazer 50 peças no mês e 50 peças no segundo mês. Se falhasse o segundo mês, tem que começar tudo de novo. Então, para ser um distribuidor, naquela época, era uma coisa de muito valor. Tá? Pena que hoje o pessoal não dá tanto valor, tá? Porque não sabe o que tem na mão. Tanto pelo ponto de vista de benefícios para as pessoas que a gente vai levar e tanto pelo benefício financeiro que isso vai trazer. Tá? O pessoal não faz essa associação e ela não vai, né, arregaçar mangas de fato, tá, para usufruir de toda essa possibilidade que existe. Tá? Então, na verdade, quando a gente começou firme, a gente não começou, será? Não será. Primeiro, nós tivemos uma certeza do produto e da parte financeira. Tá? Acertou essas duas partes, a gente começou. Tá? E depois que a gente começou, passaram-se 30 e tantos anos. A gente nunca mais largou. Legal. Roberto, falando lá atrás, em termos de empreendedorismo, né? A sua família sempre foi empreendedora, já vinha de negócio. Então, vocês tinham vendido o supermercado, estava com uma reserva, e surgiu, então, uma oportunidade que foi na época aí que o Murakami trouxe, junto com seu tio, o Kiyoshi, trouxe assim, olha, tem uma oportunidade de negócio que é trabalhar com a empresa japonesa, né? Então, nesse momento, quando o teu pai fala assim, vai lá ver os números, como é que funciona, né? Aí você já tinha uma experiência, a gente sabe o que é trabalhar com supermercado, né? Que é muito volume e as margens são menores, mas sempre foi um grande negócio quando se fala em empreender. Aí vocês falaram assim, bom, é um negócio, vamos empreender nesse negócio. Então, entrou naquela época, lá em 1986, já são 30 e poucos anos, né? Fala um pouquinho para nós, na sua visão, naquela época de empreender, porque como você é descendente de japonês, eu também, e o japonês, quando ele vem de muitos anos de um nicho de mercado, e de repente o filho falou assim, vamos mudar, que é completamente diferente, que foi o meu caso também, meu pai veio do agronegócio, na época de mudar, eu sei que foi bastante difícil o convencimento, né? Nessa hora de empreender, como é que foi essa parte do empreendedorismo, né? Foi
Foi assim, fácil? Foi um grande estudo? Foi um planejamento? Me conta um pouquinho para nós como é que foi. Depois que vieram o seu Murakami, né? Não veio só Murakami, veio o Tanaka, veio o Kai, um monte de vezes vieram até convencer a gente, tá? Depois que houve esse convencimento através de uso do produto, a gente começou a ver que realmente não é difícil, tá? Mas só que é assim, ó, se pegar, tem que pegar com firmeza, tá? Tem que ter foco, tá? A gente pegou para valer mesmo, tá? Então, a princípio, eu não posso dizer que foi fácil ou que foi difícil, tá? Porque nós tínhamos um relacionamento grande. Então, de um certo modo, foi fácil, tá? Porque, na verdade, a gente só iria levar saúde para as pessoas, tá? E a gente percebeu que o dinheiro entrava muito fácil, tá? E quando a gente tinha um supermercado, na verdade, a gente tinha que vender muito para ganhar um pouco, tá? E quando a gente deu essa virada para distribuidor, a gente viu que um pouco que a gente fazia, tá? Ele tinha uma rentabilidade muito grande. Tá? Na verdade, nós sentimos naquela época, né? Quando a gente tinha o supermercado, tá? Existia o produtor, tá? Existia o fabricante, que passava para o atacadista, que passava para a distribuidora, que passava para o supermercado, e o cliente. Então, na verdade, atravessava, tá? Por várias mãos o mesmo produto, tá? Então a gente sentiu naquela época que na verdade existia o produtor que passava direto para o distribuidor. Então toda essa cadeia que existia, essa margem que iria para cada um, ficou concentrado no distribuidor, tá? E esse distribuidor, por sua vez, ele poderia criar, tá? Pessoas abaixo dele, onde ele ia distribuir, tá? Essa margem como se fosse uma cadeia. Tá? O pessoal confunde bastante isso aí. Por que o distribuidor tem que ganhar tanto? Tá? Não é que tem que ganhar tanto, é que ele tem que distribuir muito. Tá? Quem pensar em distribuir, ele vai conseguir multiplicar e muito, tá? A rentabilidade dele. Tá? Porque ele vai criar a pessoa, tá? Ele vai dividir, mas só que depois vem bônus para a gente. Tá? O pessoal acha que isso dá muito trabalho. Tá? Dá trabalho se realmente ver como um trabalho. Tá? Então, é um trabalho bastante fácil, porque, na realidade, é um negócio de relacionamento só. É só conversar. Né? No intuito de realmente trazer, levar para as pessoas o propósito do que a gente aprendeu lá atrás. Tá? Então, acho que não é uma coisa que foi difícil para a gente começar. De fato, era uma coisa muito diferente para a gente. Muito diferente no sentido de que, quando a gente tinha supermercado, a gente tinha que esperar o cliente vir. Tá? E no nosso negócio hoje, não. Hoje a gente vai atrás do cliente. A gente vai atrás das pessoas. Tá? Então, na realidade, aquilo que era de um certo tamanho, tá? Hoje, nosso negócio ele é do tamanho que a gente quiser que ele seja. Tá? Então, na verdade, você vai fazer menos, ou vai fazer mais ou menos, ou vai fazer mais, tudo depende do teu sonho, do seu objetivo. Ok, tá? ok. Obrigado, Alberto. Obrigado, Ana. Legal essa parte. Vou mudar agora de assunto. Eu vou agora direcionar um pouquinho para a Ana. Ana, depois que vocês conheceram a Niken, né, que hoje é a Toca em Copato, você e o Alberto, fala para mim assim, o que mudou na sua vida? Aí depois eu passo para o Alberto. O que houve de mudança na sua vida com o que vocês tinham na parte de supermercado, uma vida totalmente diferente? Então, quando você vem para esse mundo, é totalmente diferente, né? Mas conta para nós assim, o que você sentiu que mudou a sua vida como família, como filhos? O que teve assim, de impacto na vida de vocês? Mudou tudo, né, Sérgio? O financeiro, né, o dinheiro, porque a gente na época, a gente nem tinha carro, né? A gente andava a pé. Tá? Depois que a gente começou a trabalhar na Quincopato, aí a gente foi adquirindo, né, o carro, principalmente a casa, que eu não tinha, morava nos fundos, né? Então, foi tudo de melhor, né? Então, mudou bastante, tá, Sérgio? Legal. Tudo, né? Eu conheço aí a casa de vocês, para aqueles que estão ouvindo agora a primeira vez, o Alberto e a Ana estão... ele tem a casa deles e tem o escritório deles. Né? Ele tem um outro escritório que é um CDL, mas hoje, desde que eu conheço ele, sempre a casa deles foi... O escritório junto, embaixo, separado.
Mas tem uma coisa na casa de vocês que quando eu fui me chamou a atenção. Depois o Alberto vai falar para nós um pouquinho, vou voltar ainda Ana, que é sobre as carpas, né? Mas voltando aqui, Ana, você como mãe, então houve essa mudança de, sabe, mudança de vida, não tinha casa, hoje tem a casa, da segurança. Em termos assim de mãe, né, família, aí veio os filhos, então isso houve uma mudança muito grande, né? E eu conheço muito bem os seus filhos, hoje com sua nora, netos também, mas assim como mãe, trouxe assim uma segurança, uma estabilidade. Puxa, realmente acertamos a empresa e é um negócio que a gente vai ficar por muitos anos. Tanto é que passaram os 30 e poucos anos, seus filhos estão tocando, mas naquele momento que você foi conquistando, aí eu sei que também, não sei se na época que você entrou já tinha filhos ou não, mas como que foi essa sua sensação? O que você sentiu naquele momento? Porque a gente foi bom, né? Tudo de bom. 2 filhos. A gente já tinha os 2 filhos, né? Então, quando a gente saía, a mãe dele ficava com meus filhos, né? Eu não gostava, mas tinha que ir trabalhar, né? Para a gente conquistar o que a gente tem hoje, tá, Sérgio? Tá. Porque na época, né, a gente não tinha nada. Então a gente conquistou bastante coisas, né? Puta, que bacana. Hoje a gente está conquistando mais ainda, né? Né? Com o trabalho, né, Sérgio? Legal. Bacana, parabéns para vocês. Fico feliz por isso. Na época que a gente vendeu o supermercado, tá? Nós tínhamos um sócio, tá? E lá nós deixamos alguns milhões parados lá, jogado fora, porque houve desvio de verba lá. Tá? Então, na verdade, quando a gente vendeu o mercado, eu tinha uma dívida, no dinheiro de hoje seria 2 milhões, mais ou menos, só de ICMS. Tá? Nós pagamos esse valor, 2 milhões, naquela época já era 2 milhões. Tá? Era um caminhão de dinheiro. Tá? E a gente pagou tudo isso aí com 1 ano de trabalho na Quincopat. Tá? Foi muito difícil. Tá? Então, na verdade, o que a gente vê, a maior dificuldade das pessoas hoje é realmente focar, tá? Em buscar aquilo que vai resolver sua situação. Tá? Não ficar olhando os seus problemas. Se ficar olhando só problema, esse problema cada dia aumenta mais. Tá? Porque você não está em busca de algo que vai solucionar esses problemas. Tá? Então, problema, show, deixa de lado, vai buscar resultado para você ajeitar a sua vida, né, com aquilo que você tem nas suas mãos. Tá? E como a gente tinha a Quincopat nas mãos, tá? Nas mãos, então, na verdade, a gente dedicou e fez ele virar aquilo que vai resolver os nossos problemas, tá? E resolveu muitos. Tá legal. Fico feliz, cara. Até a Ana se emocionou e eu já me emocionei um pouco aqui. Mas vamos falar de uma coisa interessante que me marcou quando eu fui na sua casa, que foi a carpa. Eu lembro que porque eu sempre, assim, esse lado do meu japonês sempre foi muito aguçado, né? E aí você falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí você foi lá e bateu assim na pedra e elas vieram todas ali, ficaram tudo ali. Você lembra desse momento? Conta um pouquinho para nós sobre. Eu acho bonito, ele tem na casa dele, no escritório, atrás do escritório dele, antes de subir para a casa deles, tem ele fez um mini jardim e com pedras, bem oriental, e tem essas carpas. E nesse dia eu fiquei bastante emocionado e também feliz de ver essa cena, sabe? Aqui que era a cena, o ser humano, a família, e como que um animal que está ali, ele sabe que tem esse carinho, né? Só de você tocar ali na pedra, ele já ficava tudo ali com a boquinha para fora. Todos eles assim, um do ladinho do outro. E isso foi muito bonito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós essa história, porque hoje a gente acaba, assim, no nosso dia a dia, acaba esquecendo esse detalhe, né? Eu acho que isso faz muito bem para a parte espiritual, a parte mental, né, da família. E nem vocês que têm netos e, né, ver essa parte um pouco da cultura, eu acho muito bonito. Fala um pouquinho para nós, Alberto. Quando a gente comprou aqui, foi em 98, 97 para 98. Tá? Então, na verdade, na realidade, foi projeto que a gente fez, mesmo, projeto de vida. Tá? Eu não sei se você vai falar sobre
planejamento, objetivo. Não, não está na nossa pauta, mas pode falar um pouquinho, Alberto, dessa parte. Na verdade, naquela época, bom, quem casa, quer casa. Uhum. Tá? Então, um dos objetivos era uma casa. Tá? Então, na verdade, a gente aprendeu a desenhar aquilo que a gente quer. Tá? Inclusive em detalhes. Tá? Eu quero uma casa de 400, 500 metros quadrados. Aqui eu tenho uma área de 500 metros construído. Tá? Eu quero ter uma piscina. Tá? Eu quero ter um jardim oriental. Por que jardim oriental? É que na época da Nikkei do Brasil, a gente tinha um jardim oriental. Tá? Só que ele era bem grande. Tá? Você se lembra bem. Tá? Cheio de carpas. Tá? E, na verdade, as árvores que tinham, as plantas que tinham, eram quase todas, tá? Com algum vínculo oriental. Tá? Então, a gente projetou dessa forma. Eu quero uma casa assim, 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 assim. E a gente fez da forma com que a gente quis. Tá? Inclusive, o jardim. Tá? Nesse jardim, ele é constituído de muitas pedras. Tá? São pedras de rio. Tá? E nessas pedras nascem musgo, porque a gente não é pedra por ser pedra, mas é uma pedra que tem vida. Tá? Porque tudo tem vida. Tá? Nós fizemos uma cascata, porque a água corrente é o que faz bem para a gente. No nosso corpo é a mesma coisa. A água, se ela está fluindo bem, a gente tem um nível de saúde legal. Se a água começa a ficar estagnada, ela apodrece no nosso corpo também. Tá? Então, na verdade, eu tenho uma cascata e eu coloquei carpas. Tá? Então, na verdade, todas essas carpas a gente cuida. Eu cuido do jardim todos os dias. Tá? Pelo menos naquela época eu cuidava mais. Hoje cuida menos. Tá? Então, na verdade, a gente tinha que criar, né? E tinha que cuidar, porque elas dependiam da gente. Tá? E os peixes, quando sabia que a gente estava chegando, eles sabiam que vinha coisa boa. Então, todos se viam próximo da gente. Tá? Então, na realidade, a carpa ficou dessa forma, tá? Porque assim Deus quis. Tá? Então, na verdade, onde vai aquele que cuida, tá? Todos vêm e juntam ao redor. Legal. Tá? É como um grande líder que cuida dos seus filhos, tá? As pessoas se achegam a eles. Aí, como eu cuidava muito das carpas, todas elas se chegavam a mim. E eu andava, né, ao longo do lago e todas elas acompanhavam. Tá? Porque sabe que lá vem coisa boa. Bacana. Tá? Olha, pessoal, olha o ensinamento, né? A cultura japonesa, tudo tem um porquê. Você vê ele contando a história das pedras e tudo mais, e como cuidar. São peixes, né? Mas, na verdade, hoje as pessoas que estão ao nosso redor, né, Alberto? Né, Ana? São pessoas que precisam de nós, né? Precisam estar próximo da gente, né? Bacana essa sua colocação, Alberto e Ana, com relação a como cuidar do peixe carpa e também relacionar isso à liderança, né? A sua rede, assim por diante. Eu conheço bem o trabalho que vocês fazem, realmente. Viajei, né, com vocês lá para o Nordeste e a gente vê o carinho que as pessoas têm por vocês dois, né? Em fazer um prato especial, saber o que vocês gostam, compram comida lá, e depois o prato da região, manda para cá, né? Deu para a gente sentir o quanto vocês é muito carinhoso e se preocupa não só com a família, mas com os amigos e também com assim, a pessoa da rede. Obrigado, Alberto. Obrigado, Ana. Deixa eu partir para um outro item aqui. Isso aqui vai ser um pouco mais extenso, mas é muito interessante a gente falar que quais foram as conquistas que vocês tiveram aqui em Copato? Não só a parte financeira. Eu vou começar por um item que eu acho muito importante eu falar aqui, porque muitas pessoas que hoje estão na Kenkopato, eles não sabem da nossa história. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Você sabe que nós, empresários, né, que no Brasil, a gente tem muitos altos e baixos, né? Altos e baixos. Então, o Roberto Ana vai falar um pouco das conquistas deles, mas eu quero entrar nesse assunto, que é um assunto que foi através das conquistas deles que realmente mudou o curso da nossa empresa. Eu vou trazer um pouquinho aqui, relembrar, Alberto, nesse dia a Ana não estava nessa reunião. Foi quando nós tivemos uma das crises mais difíceis aqui em Copato,
foi quando nós tivemos a interdição dos Photon Dome. Nós estávamos produzindo 70 equipamentos por mês. Para vocês terem uma ideia, sempre o nosso forte foi colchões, a gente tem mais de 180 produtos na linha, mas na época eu me lembro muito bem que o Photon Dome era o principal produto da produção e da venda. E nós tivemos uma interdição da Anvisa, que não poderia mais comercializar o produto até sair o registro, engessou a toda a empresa, todos os cheques pré-datados, que eu lembro que nós estávamos vendendo em 10 vezes no cheque pré-datado, todas as clínicas médicas sustaram o cheque em cima daquela decisão da Anvisa. Mas isso foi, como a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, as empresas têm que estar com estrutura para se suportar essas crises. E na época, a gente não estava com uma estrutura que a gente tem hoje, com um balão de oxigênio, que é você ter uma reserva no banco para uma necessidade. E eu me lembro que o meu sócio, né, o Renato, falou: Cozzuca, o que nós vamos fazer? Eu tinha outro sócio na época também, mas falei, eu preciso pensar. E foi durante uns 3, 4 dias que eu pensei, eu falei, eu preciso pedir ajuda dos meus amigos. Você lembra disso, Alberto? Isso aconteceu lá no restaurante Varandão, em São Bernardo do Campo, em frente à Mercedes. Nós fizemos uma mesa quadrada, porque ela não é redonda, né? Depois que tinha passado mais assim o movimento deles, e até o dono de lá é um grande amigo nosso. E nesse dia eu fiz toda uma explanação do que tinha acontecido com a empresa e eu precisava da ajuda de todos vocês, né? E qual que era a ajuda? Eu vou tentar lembrar, Alberto, se era isso mesmo, mas a ajuda era mais ou menos assim: olha, nós precisamos de um pedido de vocês, não vamos poder entregar o produto agora, mas se fosse o valor de hoje, vão trazer aí, sei lá, tipo assim, 10 peças de quincopato, não lembro ao certo, e foi soltando-se os pedidos, e o Alberto foi o primeiro a levantar, me dá aqui o pedido. Ele já tirou o talão de cheque, já foi preenchendo, já foi assinando e falou: basta ir para o seu financeiro que ele vai preencher os valores. E assim nós levantamos um montante naquele dia que eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos e orei muito e agradeci a Deus por ter amigos e parceiros empreendedores como vocês. Então, aquele dia, Ana, o Alberto foi o primeiro a levantar. Nós estávamos na mesa lá, não me lembro quantos, nós estávamos em torno de uns 20, de 15 a 20. E, se não me engano, acho que um ou dois outros só que não fez porque não estava com cheque ali, né? Porque não é que usar muito cheque, né? Não fez na hora, mas que fez depois. E ali mudou o nosso norte, mudou a nossa empresa. Conta para nós um pouquinho, Alberto, quando fala aqui em termos de conquista, uma das grandes conquistas que nós conseguimos entre nós, eu, a minha esposa, a Marli, Lucas e Gustavo, e depois vem as empresas, foi a conquista da amizade da sua família e dos teus filhos, né? Isso não tem dinheiro para se colocar na mesa, não tem valor para se colocar esse tipo de postura, que é a área do empreendedorismo, né, e a parceria. Naquela época, que eu lembro bastante bem, né, que nós havíamos conversado anteriormente, tá? E eu pedi para vocês na hora do que temos que resolver, tá? Eu gostaria que vocês contassem o que está acontecendo na empresa, tá? E, na verdade, eu não lembro se foi você ou quem foi que começou a falar sobre os problemas, tá? Isso já me foge, tá? E eu sei que a gente tinha feito, se vocês precisarem de dinheiro, tá? Vamos supor, nós precisamos de 1 milhão. 1 milhão eu não tenho, mas 50 mil eu consigo. Tá? Pode ser em cheque pré-datado? Pode. Tá? Então, tudo bem. Então, deixa comigo. Tá? Naquela época, se eu não me engano, nós falamos em 200 mil. 200 mil reais naquela época. Só que eu não tinha assim, o tamanho da coisa mesmo. Né? Eu falei assim, olha, quando vocês falam 200 mil, na verdade, vocês não precisam de 200 mil. Vocês precisam de 500 mil. Tá? Porque não adianta você pegar e tapar o buraco. Tá? Você tem que dar fôlego para você fazer. Então, eu falei assim, olha, 500 mil eu não tenho de onde tirar. Tá? E eu perguntei, pode ser cheques pré-datados? Nós retiramos tudo em mercadoria.
Tá? Eu lembro que desses 500 mil, tá? Eu falei assim, ó, nós estamos em 20. Então, para cada um, cabe X. Tá? Esse X eu aguento. Eu tenho certeza que todos vão fazer, tá? Porque nós trabalhamos com essa empresa. Naquela época, todos eram exclusivo Quem Copato mesmo. Só fazia Quem Copato. Tá? Eu tenho certeza que todos vão fazer. Então, na verdade, ficou quase que uma obrigação para todos fazerem. Tá? E assim foi feito. Isso aconteceu no final de ano. Tá? Isso daí eu Isso. quero reconhecer aqui, mas eu devo muito a vocês. Né? Não, que isso, tá? Então, na verdade, era uma... Na realidade, quando a gente fala em negócios, né? O pessoal só fala em negócio. A gente fazia uma coisa um pouco diferente, porque tudo que a gente aprendeu lá atrás é uma coisa muito maior do que negócios. Então, existe parceria, tá? E para isso a gente falou assim, não, parceiro não é só aquilo que você pode contar na hora que você está bem. Você vai saber quem é seu parceiro quando você está em dificuldades. Tá? E numa festa, e só fazer oba-oba é muito fácil. Tá? Eu quero ver quando existe dificuldades, você vai estar junto. Tá? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades, tá? Talvez tenha havido até mais algumas, tá? Essa foi uma delas. Tá? E foi fácil de resolver. Eu acho, no meu modo, no meu jeito de ver, tá? Não foi uma coisa assim miraculosa, nem nada disso. Só colocar a verdade. Tá? Colocar a verdade, colocar confiança, tá? Que assim vai. Tá? Que o mundo dá muita volta. Hoje a gente está por cima, mas a gente pode estar por baixo outro dia. Tá? E aquela mão que me socorre hoje, tá? Talvez amanhã vira. Tá? Então... E vamos que vamos, né? Então, aí, 30 e tantos anos aí, lutando. Bacana. Me emocionei um pouco aqui. Lutando, né? Tá? Então, acho que a vida da gente é essa. Tá? Mas obrigado, Alberto, Ana. Eu me emocionei de novo, já é a segunda vez que eu me emociono aqui, mas é que faz parte da nossa história, né? E quando eu me planejei para fazer essa entrevista com você, com o Hipólito, né, as pessoas que estão conosco aí desde da fundação, então tem muito sentimento, né, já passamos, como você falou, né, Alberto, não foi uma crise, foram várias crises juntos, né, e estamos aí emparcerados, né, para muitos e muitos anos, tanto é que nossos filhos vêm tocar aí os negócios junto com nós, né. Então, na parte assim de conquistas, foram várias conquistas, né? De amizade, família, negócio, superação, né? E eu tenho esse pensamento que a gente deve sempre superar as crises, né? Tanto ela profissional ou de família, juntos, né? Porque, quando é que nem você falou, agora há pouco, eu não tinha esse ponto de vista. Na época, Cozuca, não foi tão difícil, não era um problema tão grande, mas para nós que estávamos do lado de cá, foi para nós, porque era um problemão grande, porque você tinha que já vinha acumulando vários impostos para poder... A primeira coisa que você faz é fazer um planejamento financeiro, né? Nessa parte a gente tem uma estrutura boa, mas você vai segurar os impostos, depois você vai segurar os fornecedores, depois você vai segurar os colaboradores sem ter que mandar embora, que eram profissionais excelentes, estavam conosco desde a época da multinacional. E uma das ideias que veio foi, nos momentos das minhas orações, falar a verdade, como você falou, e abrir o coração para as pessoas que estão emparceradas e vão pedir ajuda. Aí foi onde que a gente foi conversando, acho que você você falou que não se lembra, mas na época, quem foi conversar contigo, e que foi feito esse primeiro contato, acho que foi o Koji. Falou, Koji, se falar a verdade, abrir o coração, que essa é a nossa situação, né? E aí o Koji ficou com uma turma, eu fiquei com outra turma, e fomos conversando antes de a gente poder, no dia, a gente conseguir. Mas, graças a Deus, superamos. Acho que isso é trazer aqui como um legado para os seus filhos, os meus filhos e o filho de outros distribuidores, vir e ver isso. Esse eu acho que é o grande legado a gente deixar não só para eles, mas podemos deixar isso para a sociedade, né? E não são as crises que vão derrubar você, né? O que vai derrubar você é a hora que você perder a fé, perder a confiança na família e perder a vontade de trabalhar, né? E tendo isso, a gente vai levantando. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre a gestão, né? A gestão da empresa, que é da Kyodai há muitos anos. Hoje nós temos aí os seus dois filhos tocando. Eu sei que a sua nora, quando veio, antes de ter bebê,
era também uma polivalente, né, Ana? Aí no campo, na venda, ia lá e pegava e fechava. Mas falar um pouquinho desse processo, vamos começar pela Ana. Ana, você vendo agora os teus filhos fazendo o trabalho, a sua nora trabalhou com você, e você agora está olhando e vendo esse trabalho, que é um trabalho de sucessão, é um legado que vocês estão deixando para eles, né? Desde a educação, os estudos, hoje profissionalmente assumindo esse trabalho. Eu tenho visto vários vídeos deles vindo na fábrica buscar os colchões, e as meninas fazendo a entrevista com eles, né? Então, fala para nós um pouquinho desse sentimento seu com relação a enxergar e ver os seus filhos fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Mas é bom, né? O trabalho que a gente faz, né? Então, eles estão seguindo, né? Porque é uma coisa boa, né, Sérgio? Legal. Né? Em vez de trabalhar assim fora. Então, a gente sempre está com a gente, em família, né? Porque a Ecopato é família, né? Então, a gente colocou eles para trabalhar junto, né? Legal. Aí fala com o Roberto. Eu não gosto de falar muito. Eles tiveram a opção, né? Uhum. Ou seguir uma carreira normal, né? Através dos estudos, tá? Ou vem para quem Ecopato, tá? O que é melhor, tá? O que ele achar que é melhor. Tá? Não que eu vou falar, isso aqui é melhor. Tá? Para mim, o melhor para mim é fazer o que eu estou fazendo. Tá? Agora, se eles enxergam que realmente é uma coisa que pode dar prosperidade, tá? Não dinheiro, prosperidade. Prosperidade é uma coisa muito mais ampla do que só ganhar dinheiro. Tá? Se eles perceberem que tem possibilidade de ser próspero com isso aí, tá? Vem. Tá? E hoje, na verdade, tá? Eu só fico aqui de boa. Tá? Eles fazem tudo. Vai buscar colchão, vai entregar colchão, vai fazer visita, faz tudo. Tá? Na verdade, a gente mais supervisiona do que põe a mão na massa. Tá? Então, o Dudu e o Riquinho, eles fazem tudo sozinho hoje. Já não precisa mais de mim. Tá? Enfim, né? Porque são mais ou menos 10 anos que eles fazem isso já. Tá? Mas o principal, tá? Não é ter toda aquela conhecimento da parte técnica, científica, tá? Precisa ter mesmo o relacionamento. Tá? Relacionamento que é onde a pessoa olha em você e fala assim, nesse cara eu confio. Tá? É mais ou menos por aí. Tá? Então, na verdade, é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Através de relacionamento para relacionamento. Tá? Então, na realidade, eles têm esse dom. Talvez não tenham o dom de falar parte técnica, tá? Porque é uma coisa que se aprende. Agora, o dom natural para fazer, eles têm. Legal. Tá? E vão fazer e estão fazendo, né? Bacana. A gente está acompanhando esse trabalho de sucessório deles, fazem muito bem. E agora, linkando um pouco o Dudu com o Riquinho, junto com o Lucas, o Gustavo, que são meus filhos, mas o Bruno que estão assumindo, você vê assim, o carinho, o respeito que um tem pelo outro, né? Que são seus filhos distribuidores, depois os filhos nossos que são da fábrica, o carinho que eles têm. Eu encontrei com eles agora no último Shorenkai e vendo, né, sabe, o respeito que um tem para com o outro, de conversar e bater papo. Então, penso, Alberto, Ana, eu falo aqui em nome da Marli também, que a gente fez um legado de família, né? A Ana falou, né? Quem Ecopato é família, é respeito pela família, respeito para com os filhos, filhos para com os pais, pais com os avós. Penso que nós fizemos um trabalho, até nesse momento, muito importante na vida deles, e com certeza também eles vão levar esse legado, né, e deixar para os filhos deles também. Bom, antes de eu entrar na última pergunta, eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa do que a gente já falou. Aí a última pergunta é uma mensagem que vocês vão deixar para os novos que estão vindo, mas o que vocês gostariam de acrescentar mais algum assunto, Ana, Alberto? Olha, se for para ficar falando, a gente vai ficar falando o dia inteiro aqui, não vai dar tempo, não. Não vai, né? Eu sei, Alberto, que assim, antes de eu entrar na última pergunta, o que eu quero então falar para vocês? Agradecer, tá? Em nome da minha família, Marli, Lucas, Gustavo, hoje a Helene já é nora, tem a Fernanda que está vindo aí no namoro bem firme com o Lucas também. Em nome dos meus pais, vocês conheceram meus pais, minha mãe. Esses dias aí tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da família através do vídeo livro que nós fizemos.
agradecendo em nome de toda a diretoria, né, pela confiança que são mais de 30 anos, né, faz parte da nossa família, a gente não faz nada que vai prejudicar a rede, e qualquer assunto que a gente vai entrar muito grande, a gente vai conversar com vocês antes, ver o que vocês acham, e agradecer de coração, cara, por tudo a amizade que vocês têm com a gente, carinho, respeito, né? É uma família realmente, a gente já se ajudou em altos e baixos, né? Não tanto na parte emocional, também como negócio, e sem falar na parte de negócio, que a gente tem muito carinho, muito respeito por vocês e agradecer tudo que vocês fizeram por nós. E vamos para a última mensagem, então. O que vocês deixam para aquelas pessoas que estão entrando para a Kenkopato, jovens, né? E no segmento aí de multinível? Bom, gente, é difícil a gente falar, porque a gente vai falar da gente, tá? Então, na realidade, é uma oportunidade que aparece na vida da gente. Tá? Dizem que a oportunidade, quando ela vem de frente, ela é cabeluda, né? Agarra, porque tem cabelo para pegar. Mas se ela passar, ela é careca por trás. Ela passou e você perdeu. Tá? Na realidade, é para quem visualiza um negócio onde a gente tem um produto de qualidade, onde todo aquele que receber esse produto vai ter muitos benefícios, tá? E onde isso vai resultar na parte financeira de uma forma bastante boa, tá? Pode ver com o negócio que o negócio é bom, tá? Empresa com 37 anos, tá? Ela não é por aí que a gente acha, tá? Segundo, ela é a original. Eu vou falar uma coisa agora, Sérgio, que talvez nunca você tenha ouvido falar, tá? Mas eu vou falar. Caldas Novas? Não. Caldas Novas. É que a gente foi, né? Na Caldas Novas e lá tem uma imitação. E a gente entramos na loja e especulamos, né? E a original aqui em Kenkopato? Sabe o que eles falaram? O Kenkopato morreu. Não, o presidente morreu. O dono da Kenkopato morreu. Você já pensou? Ouvimos falar isso mês passado. O mês passado. Mês passado? Falou que o dono morreu e não tem mais. Tá? Então, na verdade, hoje eu responderia para ela, que não respondi para não ficar chato, né? Na verdade, é assim, ó, eu tenho um jardim aqui, ó, tá? De vez em quando vem as flores. Quando vem as flores, tá? Aí vem o beija-flor tirar o néctar da flor, tá? Aí vem alguém e fala assim, eu vou chamar o beija-flor, tá? Ele faz uma flor igualzinha, até mais bonito, mais perfeita, e coloca do lado, tá? O beija-flor vai nessa flor? Jamais, tá? Porque o beija-flor, ele tem aguçado outros sentidos que a gente não tem, tá? Para nós seria mais visual, porque a gente está enxergando, tá? Mas a essência da flor é diferente. O beija-flor sabe que aquela é o bom para ela, é o original, é o real, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? No mercado, quando existe, tá, uma coisa original, uma coisa boa, tá? Então ela tem essência, ela tem fundamento. Agora, quando começa a aparecer outros que querem parecer, eles só aparecem, tá? Porque a essência da empresa é diferente, tá? Então a gente tem que entender bem essa parte em relação a essência, fundamento e aquilo que os nossos olhos veem, tá? O ser humano, ele tem aguçado muito o lado auditivo, olfativo, visual, tá? Então todo mundo vai no mercado e fala, não, mas é igual, tá? Mas não é igual, tá? A essência da coisa é totalmente diferente, tá? É totalmente diferente, não tem nada a ver. Visualmente, as pessoas se deixam enganar, tá? Mas depois que começa a fazer uso, ele vê que a essência é outra. Tá? Ontem nós fizemos visita a uma pessoa que sempre foi usuária do Kenkopato, tá? E por cargas d'água ela deixou de usar, tá? Porque já fica antiquado, já fica antigo, a pessoa descarta. Mas quando nós chegamos, ela falou para a gente, tá? Eu sei o verdadeiro significado do colchão Kenkopato, tá? É o benefício, é a essência que está nele. Tá? Ela encontrou muitos produtos similares com preço baixíssimo, menos da metade do preço.
Ela falou assim, mas a essência é diferente. Tá? Então, quem conhece, ele sabe discernir o que é o original, o que é o correto e aquele que não é. Tá? Na verdade, as pessoas têm que perceber essa diferença. Tá? Ela é muito sutil, tá? Ela é quase que imperceptível. Tá? E cabe a cada um de nós mostrar, tá? Dessa forma. Você quer original, né? É isso. Tá? Se você quiser uma coisa que é uma cópia, tudo bem. Tá? Mas a essência é diferente. O benefício, tá? Que é proposto pelo que a gente quer, tá? É mais pelo lado do benefício com retorno financeiro. Tá? Nas outras a gente vê diferente. Tá? É o lado retorno financeiro e com benefícios talvez até duvidosos. Tá? Eu não estou dizendo com isso que são todos ruins ou que agem de má fé. Tá? Mas o importante é a essência. Tá? E se quiser trabalhar numa empresa que hoje está aqui, daqui a 10 anos vai estar aqui, tá? Eu já faço 30 e tantos que eu já estou aqui. Tá? Então, na verdade, quem busca uma coisa onde ela tem um ganho, tá baseado e lastreado nos 5 pilares da saúde, vem que aqui tem. Tá? E a gente está aqui, né? Porque deve fica nossos agradecimentos também, tá? Porque eu acho que uma coisa tem que ser dos dois lados, né? Se um lado fala que é bom, o outro lado tem que ser bom. Se um lado agradece, do lado de cá nós também agradecemos. Porque tivemos benefícios também, tá? Grandes, tá? E cada vez maiores. Quem quiser vir, que nos acompanhe. Tá? Tenho certeza que aqui, tá? Talvez hoje a pessoa venha com o pé atrás, mas depois que embarcar, acabou, não sai mais do barco. Arigatou gozaimasu. Ana, uma palavrinha sua para você. Obrigado. Obrigada por ter escolhido. Muito obrigada pela amizade de vocês. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Tá. Obrigado, Ana, Alberto, por mais essa entrevista. Aí está uma das lendas da história da Kenkopato Multinível. E nós vamos deixar essa mensagem para todos da família Kenkopato, não só Brasil, mas mundo todo, né? Até a nossa matriz Japão. E também para vocês jovens que estão entrando para esse negócio. Esse é o nosso comprometimento, tanto nós como fábrica, como estão aqui esse casal de líderes falando para vocês. Arigatou gozaimasu, Alberto e Ana, tá? Até mais. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.